Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá! Eu vou falar para vocês dos sítios de compressão do nervo ciático. O nervo ciático a gente sabe que é um nervo que vai estar intrinsecamente relacionado com os problemas de hérnia de disco, com as radiculopatias de membro inferior. Uma breve revisão da anatomia: o nervo ciático ele vai ser composto a partir do plexo lombosacral, de raízes vindo ao nível de L2 até L4 e junto com as raízes sacrais até de S1 a S3. Vamos formar o plexo lombosacral e a partir daí ele vai formar o nervo ciático que vai vir para o membro inferior. Quando um paciente tem uma discopatia degenerativa que pode ser influenciada desde um abaulamento, uma protusão ou uma hérnia de disco, o paciente ele pode vir a ter níveis de compressão, dependendo do tamanho com que o disco ele migrou para fora do canal vertebral, vai ocorrer esse acometimento. Então, vem comigo, fiquem ligados aí que eu vou mostrar para vocês os principais sítios de compressão do nervo ciático ao longo do seu trajeto ao longo de todo o membro inferior até a região do pé, tá bom? E a técnica que a gente pode estar executando, a técnica ao nível de liberação miofacial e muscular, para que o paciente ele possa estar melhorando. O paciente, quando ele vem com esses tipos de compressão, ele pode vir a sentir dor, pode vir a sentir desconforto, pode vir a sentir quando esse nervo está inflamado e o seu envelope muscular, algum nível da musculatura está irritando esse nervo, ele pode gerar dores referidas também ao nível de algum ponto do membro inferior do paciente. Lembrando que pacientes com hérnia de disco L4, L5, L5, S1 vão ter muitos pontos gatilhos miofaciais nessa região de glúteo médio. Então quem atende paciente com hérnia de disco aí fica ligado, porque esses pacientes, porventura, vão chegar no consultório com muitos pontos gatilhos ao nível da região da crista ilíaca, da borda da crista ilíaca. E muitas das vezes, esses pontos gatilhos ativos ao nível da borda da crista ilíaca podem já gerar uma dor referida. Às vezes o paciente ele não está nem com aquela compressão do ciático tão grande, mas pela irritação da musculatura, a irritação seria a palavra mais adequada nesse momento. A irritação do envelope dos nervos, que é a musculatura, pode gerar o que nós chamamos de dor referida. E muitas das vezes, quando você vai trabalhando esses músculos mais externos, antes de chegar numa musculatura mais interna, daqui a pouco a gente vai falar do piriforme, ele é um músculo bem interno, você já começa a desativar esse tipo de irritação e melhorar muito o quadro clínico do paciente, beleza? Então, nos pacientes com discopatia da lombar, eu trabalho sempre essa musculatura inicialmente da borda da crista ilíaca. Ao nível dessa crista ilíaca, nós vamos ter o glúteo médio, o músculo glúteo médio. É um músculo que vai estar saindo da borda da crista ilíaca. Wendel, como é que eu encontro a região da crista ilíaca do meu paciente? Pessoal, dica de anatomia muito fácil. Primeira coisa, paciente em decúbito ventral, ou seja, barriga para baixo. Como que eu gosto de localizar a crista ilíaca do meu paciente? Venho aqui, coloco as duas mãos, as palmas das mãos voltadas para os pés do paciente, faço uma finta anterior. Essa questão da finta eu vou estar sempre falando para vocês. Uma finta anterior seria uma perna de apoio à frente e um semifletido o joelho e a perna de trás em extensão, ok? Isso seria uma finta anterior, onde eu estou descarregando todo o meu peso. E isso é interessante tanto para avaliação como para as técnicas de tratamento. Ou uma finta dupla, onde eu faço semiflexão dos dois joelhos bilateralmente e deixo a descarga do meu corpo em cima dos quadríceps. Por quê, pessoal? Se eu ficar avaliando e tratando o paciente o dia inteiro fazendo flexão de coluna lombar, no final do dia sou eu que vou precisar de tratamento.
tá? Quem tem agenda cheia, o nosso objetivo é ter agenda cheia. Quem atende 10 pacientes por dia não aguenta ficar fazendo flexão da coluna lombar por muito tempo. Então, dica de consultório, ergonomia do terapeuta, de olho nas fintas. E terceira dica, maca alta, tá? Quanto mais você puder elevar a sua maca, melhor vai ser a sua palpação no paciente e menos flexão da coluna lombar você vai fazer. Então vamos lá. Crista ilíaca. Entro aqui, ó, vou entrar com as duas palmas da mão na região lateral da pelve dele, ok? E vou abaixar. Entro na região lateral e faço um torque, um movimento para baixo. Eu caio em cima da crista ilíaca. Outra forma, como é que eu posso chegar em cima da crista ilíaca dele? Venho margeando aqui a região mais lateral dos paravertebrais, ó. Mole, 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 duro. Se é duro, é osso, né? Se eu estou em osso, eu estou em cima da crista ilíaca, ok? Então eu entro com as mãos lateralmente, já falei duas formas de localizar a crista ilíaca e faço um torque aqui para baixo, ó. Aqui eu estou margeando toda a crista ilíaca do paciente. Dica muito legal. Wender, se tu está trabalhando a lombar dele, não seria interessante tu falar a localização da coluna lombar do paciente? Beleza, pode ser. Como é que a gente faz para localizar as espinhosas aqui desse paciente? Isso aqui é importante. Se o terapeuta não souber de onde está saindo cada raiz nervosa e de onde está cada espinhosa, aí não vai adiantar nada. A gente vai estar tratando no escuro. Por que que a gente consegue ter resultado com o modelo Físio-Fantástico? Porque a gente é específico. Quanto mais específico e quanto mais correto eu conseguir direcionar a minha técnica, mais êxito no tratamento eu vou ter. Então, vocês seguindo o passo a passo, direitinho ao longo dessa semana da coluna irrigador, não vai ter erro. No primeiro dia pós-curso, a gente já vai conseguir, no primeiro dia pós-semana do Físio-Fantástico, da semana da coluna irrigador, a gente já vai conseguir aplicar isso no consultório. E esse é o objetivo. Então, entro com a crista ilíaca aqui, as mãos ao lateral da crista ilíaca, vou para o centro, vou direcionando aqui os meus polegares para o centro da coluna dele. Onde tiver os meus polegares é a espinhosa de L4, pessoal, tá? Caio em cima da espinhosa de L4. No meio aqui também é osso. Um nível abaixo vai ser a espinhosa de L5. Um nível acima, espinhosa de L3, mais um nível acima, espinhosa de L1, de L2, perdão, mais um nível acima, espinhosa de L1. Então a coluna lombar dele é daqui para cá. Isso é uma coluna lombar. Wendel, e para diferenciar a coluna lombar da coluna torácica? Fácil, eu posso ir margeando, seguindo aqui de L1 até T12, ou pela região lateral. O que que eu venho? Ó? Dica super simples, ó. Mole, 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 duro. Se é duro, é osso. Se é osso, é 12ª costela. Então, o que que eu venho fazendo? Ó? Venho margeando aqui a 12ª costela. Margeando a 12ª costela, eu caio em cima de T12. 12ª torácica, ok? Então, eu sei que aqui é a transição entre a coluna torácica e a coluna lombar. Daqui para cá é uma coluna torácica, isso aqui é uma coluna cervical e aqui é uma coluna lombar. Joia? Entendido isso? Então, vamos adiante. Entro, revisão novamente, entro com as mãos lateralmente, polegar contato, cai em cima de L4, L4, L5, L4, L5, L5, S1, primeira vértebra sacral. Vértebras sacrais, elas são fundidas, né? Elas são achatadas. Então, isso é importante saber para a gente localizar os pontos gatilhos ao nível de glúteo médio. Paciente com hérnia de disco L4, L5, L5, S1, tá cheio de ponto gatilho, cheio de dor ao redor da crista ilíaca. E o que eu vou fazendo? Localizei a crista ilíaca, vou palpando, ó, vou margeando com a região de polegar.
toda a crista ilíaca desse paciente. Onde eu encontrar, pessoal, bilateralmente, tá? Os testes eu gosto de fazer sempre dos dois lados. Wendel, como que tu começa essa avaliação palpatória, essa avaliação exploratória muscular? O que que eu gosto de fazer? Por exemplo, se ele tem uma radiculopatia à direita, eu começo explorando e avaliando o lado esquerdo. Eu sempre faço isso no consultório. Por quê? Dessa forma, o paciente ele vai conseguir ter uma percepção legal. Primeiro eu avalio tudo do lado teoricamente bom, do lado são, o lado sem dor, sem incômodo, e depois eu avalio do lado com a disfunção, o lado que eu vou tratar. Aí sim ele vai conseguir ter um parâmetro legal. Porque se tu começar mexendo só do lado que tem dor, às vezes o paciente ele não vai ter aquele parâmetro clínico para te falar que melhorou. Por quê? Todas as técnicas que a gente for fazendo, depois que você fizer, depois que a gente faz, tem que reavaliar. E como é que a gente reavalia? Palpando novamente. Você vai palpar, se eu estou mostrando para vocês terapia manual, você vai palpar e o paciente vai te falar. No início, tu pode fazer uma palpação e perguntar, e aí, de 0 a 10, quanto é o seu grau de dor com esse nível de aperto que eu estou fazendo? Aí ele vai te falar, é 8. Aí você faz a técnica, faz o que tem que ser feito, trata da forma que você tiver no teu consultório e depois reavalia. E agora ele vai te falar, agora foi 4, ou seja, já melhorou 50%. Joia? É assim que eu conduzo. Então vamos lá, crista ilíaca. Ao redor da crista ilíaca, por exemplo, encontrei uma dor aqui, ao nível de fibras bem superiores do glúteo médio. Ele falou, ai, doeu. Joia? Eu pergunto para ele, essa dor leva irradiação? Se ele falar que sim, beleza. E se ele responder, nossa, você parece que tocou no ponto da dor. Se tocou no ponto da dor, o paciente reconheceu, bater o martelo para o tratamento do ponto gatilho miofascial. É a dor familiar que a gente fala. O paciente reconhece. Esse é o diagnóstico diferencial para ponto gatilho miofascial. Se o paciente reconhece essa dor, pode mandar a brasa ali em cima desse tratamento. Então você pressiona, como que eu posso fazer? Aqui eu encontrei bem ao nível da crista ilíaca mais superior, coloco um polegar sobreposto, seguro aqui durante 90 segundos ou 1 minuto e meio no máximo. Essa pressão, pessoal, ela é progressiva, tá? Eu nunca gosto de ir no paciente e apertar de vez, porque senão já passa uma aferência dolorosa que pode incomodar. Às vezes o ponto ele não está nem gerando dor, mas você palpa com tanta força que o paciente dá aquele susto, faz aquela repulsão muscular. Isso não é legal. Então, sempre entrar em conexão com o teu paciente, tá? Quando eu ministro curso, nas aulas, eu acho sempre legal você entrar em conexão, tá próximo do paciente, tá, pessoal? Às vezes eu vejo... Às vezes o colega avaliando o paciente e aqui, ó, ele tá lá e você tá fazendo a técnica aqui, ou então tá com o aparelho aqui. Não, o paciente não vai morder não, pode chegar perto, pode se conectar aqui, tá? Conversando com ele e fazendo sempre uma pressão progressiva. Não vai. Tratamento de ponto gatilho é você palpa e vai grama por grama, quilo por quilo, até você chegar na barreira. Essa barreira é uma barreira, é como se fosse uma parede, uma parte mais rígida. Tu não vai conseguir mais entrar no tecido, não vai conseguir mais te conectar ao paciente. É quando você vai precisar parar e segurar o tempo determinado. Outra dica muito valiosa de consultório que eu falo para o paciente, eu falo assim, ó, quando eu começar a palpar você, eu sei que é dolorido, eu sei que é doloroso. Então, nos primeiros 5, 10 segundos, você vai sentir uma dor, mas essa dor ela vai diminuindo. Quando essa dor for diminuindo cada vez mais, você vai me falar, tá bom? Quando o paciente te falar e tu sentir esse teu dedo mais mole, mais suave, a pressão diminuída, esse é o momento de finalizar a técnica. Beleza? Feedback doloroso do paciente e tecido mole. São os 2 critérios para a finalização da técnica. Joia? Então, palpo,
a região, encontrei polegar sobreposto, grama por grama, quilo por quilo, encontrei a barreira óssea. Se eu encontrei a barreira óssea, eu estou em cima da crista ilíaca, porque eu estou em cima do glúteo médio. Mantenho aqui. Posso fazer dessa forma. Posso fazer também com o cotovelo. Aqui com o cotovelo eu já gosto de mudar um pouco a minha finta de frente, terapeuta de frente para os pés do paciente. E eu venho com o cotovelo, região de cotovelo, região do olecrano do cotovelo do terapeuta e vou em cima. Ó. E aqui mesma coisa, pressão progressiva, grama por grama, quilo por quilo, até encontrar a barreira rígida. Se é essa barreira, eu estou em cima do osso dele. E aqui, pessoal, mais cuidado ainda, esse aqui já é um pouco mais avançado, porque eu estou com o meu peso corporal, ó. Eu estou com o meu peso corporal em cima da crista do paciente. Tá? Posso manter aqui, posso dar um apoio aqui, ó. Seguro na região de bíceps. E faço um apoio em cima do ponto a ser tratado. Joia? Mesma coisa. Melhora da dor do paciente e eu observo que esse tecido ele vai ficando mais mole, mais maleável ao nível do meu cotovelo. E saio devagar. Por que eu observo que esse tecido ficando mais mole? Porque, pessoal, o sistema músculo-esquelético ele vai entrando num processo que a gente chama de silêncio neurológico. Então ele vai relaxando, tu está inibindo. É a mesma, o que eu estou fazendo aqui é como se fosse uma técnica de dry needling, um agulhamento. Só que em vez de eu ficar com a agulha intramuscular, eu estou com o cotovelo, eu estou com o polegar contato, ok? Então, passando do glúteo médio, pessoal, posso encontrar isso, esses pontos gatilhos, ao nível de glúteo médio, toda a região da crista ilíaca. Joia? Segundo sítio de compressão do nervo ciático, músculo piriforme. Primeira coisa, como que eu vou encontrar o piriforme? Primeira coisa, antes de mais nada, é delimitar a região do sacro. Encontro base do sacro e encontro região ápice do sacro. Após finalizar L5, eu já estou em cima de S1. Então eu vou até o final. Até o final vai estar o cox, tá? Que são 3 vértebras fundidas. De 3 a 4 vértebras, a maioria da anatomia, em torno de 3 vértebras fundidas, tá? E ao lado está o sacro, né? A região do ápice do sacro. E mais acima, região de base do sacro. Na lateral do ápice do sacro, eu vou traçar uma linha imaginária ao nível da base do ápice, ao nível do ápice bem inferior do sacro até o trocânter do fêmur do meu paciente. Então, 2 pontos ósseos que eu vou ter que delimitar. Ângulo do sacro e trocânter maior do fêmur. Por quê? O piriforme ele vai estar saindo do ângulo do sacro até o trocânter do fêmur. Aqui nesse caso, trocânter maior do fêmur, ok? E a ação desse músculo? Ele é um rotador externo, né? Ele é responsável por esse movimento aqui, ó. A gente só consegue fazer isso aqui com a perna, ó, essa leve extensão, abdução com rotação externa. Um dos músculos responsáveis principais é o músculo, o paciente relaxa a perna, é o músculo piriforme. Ah, Wendel, eu ainda estou com dúvida, como é que eu faço para sentir a ação desse músculo? Os principais sítios, os principais pontos gatilhos miofaciais do músculo piriforme, eles vão estar ao nível da origem, bem na região do ângulo do sacro. Então eu encontro a região do ângulo do sacro e peço a ação do músculo. Vou falar para o paciente, você vai resistir o meu movimento de levar... Calma, paciente, vou só te explicar. Resistir o movimento que eu vou te levar a tua perna para fora. Então, você vai levar a perna do paciente para fora e ele vai fazer resistência
para dentro, a ação desse músculo. Então, eu encontro sempre paciente relaxado, tá, pessoal? Eu peço sempre para o paciente ficar o máximo relaxado possível e confiar em mim. Então, eu encontro a região do ápice do sacro, faço uma leve retração muscular e peço para o paciente fazer força com sua perna para dentro. Vai. Força, força, força. Agora força. Aí, relaxa. O músculo contrai no meu dedo. Posso vir procurando um pouco. Como ele é um músculo bem profundo, vou ter que passar do glúteo, pessoal. Vou ter que aprofundar um pouco mais. Puxo, força, força, força. Aí. O músculo contrai na minha mão. Eu tenho certeza que eu estou em cima do piriforme. Mesma coisa, pessoal. Encontro o lado do ápice do sacro, posso ir margeando bem profundo, até o nível do trocânter. Para eu saber que eu estou no trocânter, ó, venho no osso, ó, o que faz? O que acontece com a perna do paciente? Ó, observem. Quando eu faço pressão no osso dele, ó, a perna faz esse movimento de rotação externa. Aqui, ó, estou girando externamente o fêmur dele. Ok, então o que vai acontecer? Encontrei o músculo, encontrei o ponto gatilho. Mesma coisa, polegares sobrepostos. Ou cotovelo, aqui, terapeuta no sentido da cabeça do paciente. Por que é importante isso, pessoal? Porque o ciático, o nervo ciático ou o nervo isquiático, ele vai passar pelo piriforme. O mais comum é que ele passe por baixo do piriforme, mas pode acontecer dele passar por cima do músculo piriforme ou passar pelo meio do músculo. Quando ele passa pelo meio do músculo, é a verdadeira síndrome do piriforme, que aí o piriforme entra em espasmo e ele vai guilhotinar o nervo, tá? O nervo ciático é o nervo mais calibroso que nós temos no corpo humano. Então, por ele ter esse calibre grande, ele facilmente pode ser guilhotinado por algum sítio muscular desse, ok? Então, a gente vai descendo, tá? Então, glúteo médio, piriforme, agora isquiotibiais, tá? Ao nível dos isquiotibiais, eu vou procurar tensões desde o túber isquiático, tá? Do ilíaco até a região de côndilos femorais. Então, os isquiotibiais vão sair daqui dessa região do côndilo, do tubérculo, do isquio e vão vir para o membro inferior, até o final da coxa. Isso aqui é coxa, isso aqui é perna, isso aqui é fêmur e aqui é tíbia e fíbula. Então vamos lá, mesma coisa. Vou palpando. Geralmente esse paciente ele vai ter muita contratura, muito espasmo dessa região posterior de coxa. Onde eu encontrar a tensão, polegar sobreposto, 90 segundos ou até 1 minuto e meio. Posso fazer a técnica com cotovelo, Wendel? Não só pode, como deve. Terapeuta finta anterior, aqui eu baixei um pouco mais meu centro de gravidade, eu alarguei um pouco mais minha finta e estou no sentido da cabeça do paciente. Sempre pressão progressiva. Ok? Posso encontrar um pouco mais para medial, um pouco mais para lateral, Wendel? Tranquilamente, sem problema nenhum. Aqui nós temos a fossa poplítea, o oco poplíteo. Muito cuidado com pressões e técnicas ao nível do oco poplíteo, pois aqui passa artéria, veia e nervo poplíteo que vão fazer a inervação dessa região da perna. E é uma região de zona de drenagem, tem muitos gânglios linfáticos aqui, então cuidado com pressões progressivas nesse nível. Tá ok? Passando aqui, nós vamos, o nervo ciático, quando ele chega ao nível da articulação do joelho, entre o fêmur e a tíbia, ele vai se dividir, né? Em tibial e fibular. 2 nervos, que vão fazer a inervação até o hálux, tá? Então, ao nível do tríceps sural, ao nível da panturrilha, o paciente também pode
te relatar incômodo nessa região. E aqui a mesma coisa. Uma dica de consultório que eu acho legal, ó, pessoal, posso pegar essa perna do paciente e colocar aqui, ó, em cima da minha perna, em cima da minha coxa. E aqui eu faço a palpação, ó. Procuro qualquer nível, qualquer desconforto ao nível da panturrilha. Lembrando que panturrilha vai vir até mais ou menos o nível, a metade da perna. Daqui até a região do tendão aquileu vai estar mais sólido. Ok? Então, encontrei um ponto, polegar sobreposto ou cotovelo durante 90 segundos, tá? Inibindo sempre até o final o músculo. Sempre na volta, voltando de forma progressiva. Posso mobilizar, ó. Esse aqui é muito legal, mobilizar essa panturrilha do paciente, ó. Medialmente, lateralmente. Ponto muito importante aqui ao nível da perna é a região da cabeça da fíbula, tá? A cabeça da fíbula, o nervo fibular, ele vai vir aqui por trás da cabeça da fíbula e vai vir aqui para os fibulares. Então, disfunções ao nível da cabeça da fíbula, principalmente disfunções de rotação externa, disfunções posteriores da cabeça da fíbula, pode acabar pinçando o tibial e o paciente sentindo disfunções ao nível dessa musculatura, tá? Então eu posso vir aqui na cabeça da fíbula do paciente e mobilizar. Posso fazer essa mobilização em decúbito ventral, mas posso mobilizar com o paciente em decúbito dorsal também. Perna apoiada, a mão eu vou fazer tipo um bico de pato aqui, ó, abraçando a cabeça da fíbula e mobilizar antero-posterior, póstero-anterior, tá? Na lateral, com a perna ainda assim, posso trabalhar a região dos fibulares, ó, seria essa musculatura aqui, tá? Fazer aqui fica melhor para vocês olharem. Mesma coisa, polegar sobreposto. Aqui nos fibulares é muito legal fazer os traços neuromusculares, tá, pessoal? Seria isso, ó. Durante toda a margem do músculo. A resposta é isso aqui, vermelhidão, hiperemia. Porque eu estou jogando sangue para a musculatura. Ok? Posso virar o paciente de barriga para cima. O paciente vira de barriga para cima, por favor. Extensão. Aqui, ó, dobra a perna. Como eu estava falando para vocês. Cabeça da fíbula, tá? O posicionamento correto para eu fazer esse movimento da cabeça da fíbula. Encontro a cabeça da fíbula para as disfunções da cabeça da fíbula. Mobilizo ela anterior e posterior. Se ela vem mais para posterior do que para anterior, eu jogo mais ela para posterior, porque ela está com uma disfunção de posterioridade, ok? Se ela vem para anterior e pouco para posterior, disfunção de anterioridade, eu tenho que jogar ela para trás. Se ela vai mais para trás do que para frente, disfunção de posterioridade, eu vou ter que jogar ela para frente, ok? E encontro aqui região de fibulares e aqui tibial anterior. Ao nível do tibial anterior, a tíbia, vou encontrar aqui a tuberosidade da tíbia, patela, tá? Região de base da patela, ápice da patela, tendão patelar, 3 dedos abaixo, tuberosidade da tíbia. Abaixo da tuberosidade da tíbia, músculo tibial anterior. Para eu ter certeza que eu estou no tibial anterior, peço para você sentir uma dorsiflexão. Vai, dorsiflexão e o músculo contrai na minha mão. Mesma coisa, polegar sobreposto ou a técnica de traço neuromuscular no tibial. Eu faço uma flexão plantar e vou fazendo os traços ao longo do tibial anterior. Ok? Finalizando aqui, maléolo lateral, maléolo medial. O ciático ele vai vir também com esses ramos. Posso mobilizar esses maléolos. Coloco uma mão ao nível do calcâneo e a outra no maléolo. Nível de, posso fazer essa pegada
polegar indicador ou bico de pato. Mobilizo, mobilizo, mobilizo. Posso fazer essa mobilização. Para eu já trabalhar o maléolo medial, troco as mãos e mobilizo a região do maléolo medial. Posso manter essa mão aqui, mobilizar o antepé, mantenho a mão do antepé e mobilizo o retropé. Região de fáscia plantar, se o paciente tem algum tipo de sensibilidade, posso fazer uma técnica de Rolf, com a mão superior isolo aqui a região do antepé e dos dedos, e com a mão inferior faço um Rolf, ó. Faço esse rolamento ao longo de toda a fáscia, do paciente. Beleza, pessoal? Esses aqui são os principais sítios de compressão do nervo ciático, são os principais pontos que eu acho importante a ser trabalhado, tá bom? E espero que vocês tenham gostado, pratiquem bastante, que o resultado é garantido.